Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, eu sou Bruno Benigno, urologista e oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor da clínica UroOnco. E eu estou aqui para falar hoje sobre um tema que tem causado muita dúvida nas nossas redes sociais, que são os novos tratamentos para próstata aumentada, a hiperplasia benigna da próstata, em particular o Urolift e o Rezum, que ainda não está disponível no Brasil, mas em breve nós já teremos ele aqui disponível. Basicamente eu vou falar para vocês em que situações nós indicamos esses tratamentos, quais são as vantagens desses dois métodos, as desvantagens e fazer uma análise comparativa entre os dois. Então, o primeiro conceito que você tem que ter em mente é entender qual o volume da sua próstata. Então pergunte para o seu médico qual é o tamanho, qual é o volume da minha próstata. Uma próstata normal de um homem de 40 a 50 anos deve ter o tamanho desse carimbo aqui, em torno de 30 a 35 gramas. Com o passar do tempo, a próstata vai crescendo. Em alguns homens o crescimento é mais rápido e outros homens o crescimento é mais lento. O tratamento com medicação pode ser útil, mas às vezes não é suficiente. E aí vem a opção do tratamento cirúrgico, que tradicionalmente para próstatas de até 80 gramas, o tratamento era a raspagem convencional, a RTU de próstata. O Rezum e o Urolift são técnicas minimamente invasivas feitas pela uretra. Então esse é o primeiro conceito, não existe nenhum tipo de manipulação pelo seu abdômen. O tratamento é feito pela uretra. Essa é a semelhança entre eles. Segunda semelhança entre os tratamentos, os dois podem ser feitos em regime ambulatorial, ou seja, significa que você nem precisaria de uma internação hospitalar. O procedimento é feito nos dois com uma sedação leve, então mesmo pessoas que têm um risco cirúrgico muito alto poderiam fazer esse procedimento. Segunda semelhança entre os dois métodos, a alta é no mesmo dia. Primeira diferença entre eles, o Urolift nada mais é do que um sistema de grampos que nós colocamos dentro da uretra com o objetivo de abrir, de aumentar o calibre da uretra que passa dentro da próstata. Então nada mais são do que pequenos dispositivos que são aplicados em vários pontos da próstata de forma a remodelar. Então o Urolift não é uma raspagem, o Urolift ele é durável, então ele vai durar aí por pelo menos 5 a 10 anos, e embora o estudo mais antigo em avaliação com o Urolift hoje está com 6 anos de acompanhamento dos pacientes, mas é possível fazer um retoque se for necessário. Então o Urolift é um método muito bom e seguro. A grande vantagem do Urolift é que ele tem a maior chance de preservar a ejaculação. Por quê? Porque na raspagem tradicional nós fazemos a retirada do tecido interno da próstata e também do tecido de conexão entre a próstata e a bexiga. E o que acontece? Na hora da ejaculação, como essa conexão entre a bexiga e a próstata ela passa a ficar aberta, o sêmen não tem aquela pressão, então ele não sai com aquela mesma pressão que saía antes, ou mesmo ele pode voltar para a bexiga, que nós chamamos de ejaculação retrógrada. No Urolift, nós não colocamos os grampos nessa transição entre a bexiga e a próstata, ou seja, permite com que o paciente continue a ter uma pressão alta no sistema na hora da ejaculação. Então, uma pequena parcela dos homens, menos de 10%, tem o risco de ficarem sem a ejaculação. Então, eu diria que essa é uma grande vantagem do Urolift. O Rezum é um método um pouco diferente. Nós usamos o vapor, né? Então, introduz um aparelho pela uretra, nós fazemos de 7 a 9 pequenos furinhos por dentro da próstata e um vapor de água, numa temperatura muito alta, ele é aplicado por 9 segundos em cada ponto. O que vai acontecer? Esse tecido que recebe o vapor quente, ele morre e com o passar das semanas, ele vai ser absorvido pelo próprio paciente, então vai provocar ali um tecido morto, uma necrose. Então, a vantagem do Urolift é que do Rezum é que eu posso fazer quantas aplicações eu achar que sejam necessárias, sem aumentar o custo do tratamento, né? Já no Urolift existe uma preocupação em termos de custo, porque cada grampo é cobrado individualmente. Então isso pode aumentar muito o custo do procedimento. Outra vantagem do Rezum é que ele é um procedimento que ele pode ser repetido no intervalo muito curto. Então, se o paciente precisar voltar 2, 3 meses para fazer uma nova intervenção, ele pode fazer novamente com um custo ainda menor do que o Urolift. Então, isso é uma boa vantagem.
A desvantagem do Rezum é que a maioria dos pacientes, em torno de 40% dos pacientes que fazem o Rezum, eles acabam indo para casa tendo que usar uma sonda. Por que isso? Porque diferente do Urolift, que já abre o canal de imediato, o Rezum provoca uma necrose, um dano no tecido. E antes do tecido ser absorvido, ele vai inchar, vai diminuir o calibre do canal. Então, a boa parte dos pacientes precisa usar uma sonda por 5 a 7 dias, que é tempo até maior do que o tempo que nós usamos de sonda para outros métodos de tratamento, como a raspagem tradicional, que o paciente fica 24 a 36 horas com sonda, ou mesmo o Green Laser, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando sobre o Green Laser, em que nós tiramos a sonda no mesmo dia. Então, o Rezum ele entra como uma boa alternativa para homens que querem um procedimento pouco invasivo, que querem manter também a ejaculação, mas quando eu comparo a probabilidade de manter a ejaculação entre o Urolift e entre o Rezum, o Urolift é bem superior do que o Rezum. Então, como é que eu colocaria hoje para você entender em que situação eu indico cada tratamento? Primeiro, homens que têm a próstata muito grande, próstata acima de 80, 90 gramas. Para esses, a cirurgia robótica é a melhor opção, porque é um método rápido, é um método que remove totalmente o tecido adenoma, que é o tecido que cresceu dentro da sua próstata, e você vai de alta no dia seguinte. É um método muito bom. Ou nós podemos usar o Rolep, que vai ser um tema de outro vídeo. Para homem, então, próstatas grandes, acima de 80 gramas. Próstatas menores, abaixo de 80 gramas. Nós temos a raspagem tradicional com bipolar, nós temos o Green Laser, nós temos o Rezum e nós temos o Urolift. Bom, como escolher entre esses métodos? Depende se você quer ou não manter a ejaculação. Se para você o ponto principal é manter a ejaculação, certamente o Urolift é a melhor solução. Se você é um homem que quer ficar pouco tempo de sonda, pouquíssimo tempo de sonda, você tem duas opções: o Green Laser, né, ou o Urolift. Então, essas são as que têm o menor tempo de utilização de sonda, que na minha opinião são as grandes vantagens aí desses métodos e são os meus métodos preferidos, o Green Laser e o Urolift. Se você é um homem que tem uma próstata um pouco mais volumosa e quer fazer um tratamento com um custo um pouco menor, mas ainda minimamente invasivo, o Rezum é uma boa opção e ele provavelmente vai estar disponível no final do primeiro semestre de 2023 agora aqui no Brasil. Ainda está na fase de precificação, mas a nossa equipe já tem o treinamento para fazer. Bom, e se você não tem preocupação sobre a questão da ejaculação, você não tem problema em ficar com mais tempo de sonda, talvez 1 ou 2 dias internado no hospital, se para você não é problema e você também quer um tratamento que tem inteiramente cobertura pelas operadoras de saúde, a raspagem com o bipolar é um excelente método. A minha mensagem final é dizer para você que existem várias técnicas em que nós podemos lançar mão para desobstruir o canal urinário. A grande diferença entre essas técnicas é a qualidade, o tempo que você, a qualidade de vida depois do procedimento, né? Que eu diria a recuperação mais rápida ou um pouco mais demorada, o tempo que você vai ficar dentro do hospital, a diferença entre o tempo que você vai ficar usando sonda. O importante é discutir com o seu urologista de forma construtiva, e eu espero que essas informações ajudem, de forma que você escolha o tratamento que seja mais indicado no seu caso e que seja mais confortável dentro das suas condições. Aí você também tem que equacionar isso, questões financeiras. Então eu espero que essas informações tenham sido muito úteis. Eu e minha equipe seguimos inteiramente à disposição aqui para tirar suas dúvidas. Não esqueça de colocar seus comentários e as suas dúvidas aqui embaixo desse vídeo. E se quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o www.clinicauruonco.com.br ou acessar o nosso canal aqui no Instagram, que é o @dr de doutor _benigno. Vai ser um prazer poder tirar suas dúvidas e contribuir um pouco mais com informações relevantes. Até a próxima!